Podemos, eu acho que começar, Jefferson. Ok. Bom, boa noite a todos, então. Meu nome é Jefferson. Faço parte do grupo de estudos da Leituras Espíritas, do Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Vou fazer a prece de abertura agora. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna, que assim seja. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho. Eu vou fazer a leitura do prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como o som da trombeta e os coros dos anjos que se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem, de uma extremidade à outra do universo. Homens irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, com esse texto, eu faço a abertura do estudo de hoje para nós, então. Eu vou começar lendo o prefácio do capítulo 5. A pandemia é muito séria. É muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados. E surgem ameaças para a imporalidade do seu término. Esclarecimentos oportunos. Pessoalmente, já conhecia a comunidade espírita, que ora nos servia de refúgio e encantamento. Tivera oportunidade de várias vezes de a visitar e mesmo cooperar no seu programa de caridade fraternal, através
da sua médium dedicada à irmã Malvina, que era também o instrumento por cujo meio fora erguida, com objetivos graves desde o século passado. Há mais de 50 anos, uma organização de contínua comunhão espiritual, trabalhadora, fiel do franciscanismo leigo, vinculara-se à tarefa de criar congregações espirituais nos tempos modernos, em homenagem ao Angélico Santo de Assis. Reencarnando quase sempre na feminilidade, deveria desta vez servir a seara de Jesus com testemunhos severos e redentores. No século XVIII, por uma literata francesa brilhante, que muito contribuiu para a conquista dos ideais humanos e apaixonada pela Revolução. Consorciada com Duque X, ao sair da Catedral de Notre-Dame, após assistir à missa matinal, viu o esposo traído subir ao tablado, onde estava erguida a guilhotina, e de imediato ser decapitado. Pareceu-lhe um tremendo pesadelo, e não suportando o golpe cruel do destino, correu em desespero, sendo acoimada pela turba de miseráveis agressivos. Em fuga, alucinada, atirou-se às águas do rio Sena, do alto da ponte Mary. Era dia 4 de abril de 1792. Pode continuar para nós, Vilmar. Era após o longo sofrimento, no mais além, onde não encontrou o seu amado, reencarnou-se com alguns problemas orgânicos e expressiva mediunidade de efeitos físicos, que deslumbrava os investigadores e convidados especiais para as reuniões fenomênicas. Eram aqueles dias da codificação kardeciana que não lhe mereceu qualquer consideração, inclusive sempre combatendo a reencarnação. A sua foi uma existência relativamente breve, havendo retornado à erraticidade aos 45 anos de idade, vitimada por enfermidade cruel. De volta à pátria espiritual e tendo-se em vista as conquistas evangélicas que lhe exornavam, o espírito renasceu em lar humilde, com altas responsabilidades, a serviço do bem, através do exercício da mediunidade com Jesus. No além-túmulo, a doutrina espírita fascinou-a e lamentou não haver podido vivenciá-la quando médium portadora de peregrinas faculdades. Interessou-se de tal modo que realizou cursos, terapias magnéticas para a empresa que deveria desenvolver na atualidade sobre algumas consequências do autocídio mediante a saúde oscilante. Por haver pertencido à ordem das clarissas, no século XII, ainda no período da iluminada existência da fundadora, sob cuja bondade viveu no monastério, foi escolhida para trabalhar na construção de uma nova Úmbria, onde o amor aos infelizes, aos desamparados, às criancinhas abandonadas, fosse a tônica, o objetivo básico da sua existência. Ao lado, bem se depreende da divulgação do Espiritismo. Deveria reencontrar inimigos políticos poderosos do pretérito que a crucificariam em difamações e suspeitas perversas, assim como adversários da fé religiosa que tentariam esmagá-la com aflições de largo porte. Obrigado, Vilmar. Pode continuar para nós, Luciane. De igual maneira, o poverelo da Umbria dar-lhe-ia assistência pessoal,
a fim de que lograsse êxito na sua jornada redentora. A sua existência transcorria, pois, sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso na mediunidade, tornando-se exemplo da fé e abnegação. Nos dias em que iniciávamos os novos compromissos, encontrávamo-la debilitada e enferma, com doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Concomitantemente, tendo-se em vista a psicosfera do planeta, era perseguida por espíritos odientos que intentavam obstaculizar-lhe os labores de santificação. Passava horas sob o acúlio de dores acerbas e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. A todos os amigos e participantes da comunidade causava espanto vê-la sofrer. E, claro, nem todos os comentários eram edificantes, como sempre ocorre em situações de tal natureza. No entanto, resignado e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos sem queixas e explicando serem dívidas que lhe pesavam a consciência e necessitavam de libertação. Com a nossa estada, havia-se organizado um programa de socorro espiritual para amenizar-lhe os testemunhos e participar da imensa evolução espiritual em que se encontrava no clímax. Desde Obrigado, o mês de abril. Pode continuar para nós, Prof. Rita. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada, e os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos, ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel nem misericórdia, e todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico de seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser o oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Assim sendo, foi assinalada uma reunião na sala mediúnica, na qual o irmão Gracindo, a nossa querida irmã e nosso grupo estaríamos laborando em favor da paz e da implantação do Evangelho nos corações. No momento aprazado, reunimos-nos, o grupo e os convidados, sob a direção do administrador da comunidade para a tarefa especial. Havia um grande recolhimento interior, quando, após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a oração de abertura, foi trazido por devotados assistentes espirituais um indigitado ser deformado que tomou a organização mediúnica de nossa Malvina e, depois de esbravejar, interrogou agressivo. Que deseja... Ok. Romilda, pode continuar para nós, por favor? Está fechado teu microfone. Que desejam de mim? Não admito comportamentos de tal natureza, mesmo porque os senhores não me interessam. Ela, sim. Não a queremos morta, pois que seria uma irrisão, porém, viva e infeliz, esmagada pelas deformidades do corpo e por nós artesanada da mente e da emoção. O mentor, sério e grave, redarguiu com voz serena.
Tratámo-la conforme as circunstâncias em que nos encontramos. Temos acompanhado a sua técnica vingativa e aguardávamos a oportunidade que hoje fruímos para demonstrar-lhe que a sua e a dos amigos é somente a força da brutalidade. Enquanto a vergastam, intoxicando-a com os fluidos venenosos de que são portadores, a vítima se eleva a Deus e nos ensina resignação e coragem na luta. Não poucas vezes os guias espirituais que lhe conduzem a marcha pedem-lhe licença para que se vinculem, assim liberando outros líderes e servidores da linha de frente do movimento espírita e do bem, porque ela é excelente na captação que o segura, enquanto a obra prossegue sem perturbação. O visitante estrugiu zombedeira gargalhada e insistiu. Antes trabalhávamos em favor da sua morte, degradando-te. Era uma quimera, porque ela volveria ao grupo assim que se libertasse da matéria. Nossos superiores concluíram, pelo esgotamento das suas forças, que o exaure e canse os seus cooperadores por vê-la sempre enferma. Felizmente, fala-se muito sobre mediunidade, obsessão e seus queixandos, mas sabe-se pouquíssimo a respeito dos seus mecanismos. O mentor repostou. Você tem razão. Esses campos são muito complexos, mesmo para nós desencarnados, portanto, mais complexos para quem se movimenta nas engrenagens do corpo físico. Nada obstante, todos sabemos que, para a ocorrência dessa comunhão entre os dois lados da vida humana, há uma necessidade de sintonia, mediante a qual as operações são ou não bem-sucedidas. A nossa irmã experimenta essas vicissitudes e o agravamento da sua enfermidade porque solicita, nas suas orações, servir de vítima, de modo que possa, com esse gesto, libertar outros servidores da evolução humana e desempenharem os seus compromissos. Obrigado, Romildo. Por nada, querido. Liliane, pode continuar para nós, por favor? Sim. Sabemos, por exemplo, que ante a dificuldade de poderem o irmão e seus comparsas afligi-las diretamente, porquanto ela se movimenta em faixa superior de pensamento e de moral, que lhe permitem estar isenta a mensagens deletérias que lhe são enviadas, utilizando-se de pessoas inadvertidas e levianas para criarem embaraços. Esses distúrbios naturais, produzindo-lhe quietação, diminui-lhe as resistências vibratórias superiores e permitem que ela capte as aflições e padeça as problemáticas. Tudo isso, porém, não diminui ao seu ardor evangélico e desejo de mais servir, o que lhe proporciona ganhar a simpatia dos espíritos nobres, que prosseguem velando pela sua trajetória vinculada ao bem. Ambos conhecemos essa manobra, em que muito frívolo se permitem ser instrumentos de perturbação para aqueles que necessitam de serenidade para atividades mais complexas e significativas. No entanto, no caso em tela, há um detalhe que nos abre a porta da convivência e afetividade. Havendo experimentado a orfandade materna, muito cedo não recebeu o carinho que anela e, em razão do suicídio covarde, experimenta a solidão, embora não faltem aqueles que a desejam por diversos motivos. Astuta, no entanto, infame, tem podido manter-se solteira e suportar o azonrague dos desejos das frustrações. Recentemente, porém, as leis passaram a trabalhar em seu favor. Obrigado, Liliane. Janice, pode continuar para nós, por favor? Sim.
O indigitado sorriu misterioso, e não desejando ocultar os planos mefíticos de que estava investido, voltou à carga. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Ela já tivera ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais, no passado, manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair, mas inspirada pelo seu pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque de Dez, e sonha com algo impossível, receber-lhe o amor. Seria uma dádiva de felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de dissipação de sexo servil e mundano, encontra-se casado, e muito bem casado. Ela sofre, e o cínico que a identifica anima-a sem palavras, e depois a despreza, recebendo e dando carícia a outra, provocado por nós e pela sua própria forma de ser. Fez mofa da situação e continuou com refinada ironia. Estimulamo-la com cenas e ânsias de prazer, arrancando-a dos pensamentos que nos inibem e a atormentamos com uma libido que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva-nos ao desânimo e à falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional aturdido e mesclamos os nossos fluidos com seu reumatismo orgânico, aplicando, através de telepatia muito bem direcionada, golpes físicos dilacerantes. A nossa questão é: até quando a infame resistirá? Aqueles que a acompanham já se perguntam: qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo tragicômico da novela do falso sofrimento. Isso ocorre porque as pessoas somente acreditam em sofrimento quando veem expostas feridas, desgastes fulminantes, variações de temperatura e sinais exteriores. Mas quando se trata de aflição íntima, todos pensam que há exagero de manhas e fingimento. Que exagero e manhas e fingimento. Aproveitamos e inspiramos descrença, cansaço, animosidade, com o que nos comprazemos. Obrigado. Seu Flávio, pode continuar para nós? Estão me ouvindo? Sim. Estrugiu sonora e isobenteira gargalhada. É isso, né? Isso. O nosso dialogador, visivelmente emocionado, tomou-lhe a palavra. Ouvimos com respeito a sua exposição, esclareceu, sem qualquer interrupção. Enquanto meditávamos nas suas palavras, cujos conceitos nos penetravam, eu próprio estou acometido de compaixão. Certamente, não apenas por ela, mas pelo amigo insensato que se compraz em gerar padecimento. Por certo, em razão de algum problema angustiante não resolvido no seu íntimo, e me compadeço da sua infeliz decisão em gerar fortes aflições para o próprio futuro. As dores da nossa Malvina procedem, e a ela recupera-se bem. Sabe que são efeitos de conduta malsã, mas o amigo, ainda iludido, nas incendiárias paixões do corpo físico e nos pesadelos da vingança, semeia cataclismos para o futuro do qual ninguém se exime. Deve haver um motivo pessoal de sua parte.
para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Naquele momento, o rosto da médium experimentou uma tremenda mudança, tornando-se verdadeira máscara de ódio. Enquanto os olhos esbugalhados nas órbitas eliminavam torpes vibrações de cólera contra o orientador. Tentava agredir a médium com socos, que foram impedidos de alcançar-lhe o corpo graças à emissão de ondas de simpatia originadas no irmão Cláudio. Técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e paz, tentando expressar-se sem conseguir, sacudiu o corpo do instrumento mediúnico e interrompeu numa torrente de acusações. Esta miserável estava em Corinto, em 1571, quando da Batalha de Lepanto. Eu pertencia então ao Império Otomano e fui convocado porque nosso objetivo era a conquista da ilha de Chipre. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Patras, no sudoeste da Grécia, e depois da batalha fui transformado em escravo dessa infame, que então, católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Reinava o Papa Pio V, que venceu a batalha graças ao comando de Dom Juan de Áustria, naquele terrível dia de 5 de outubro de 1571. A matança foi tão grande que ambos os lados que as águas do Golfo ficaram vermelhas, como nunca se vira antes. Mais de 15.000 otomanos morreram e aproximadamente 9.000 cristãos perderam a existência. Desculpa, me perdi. Naquela batalha. Tá. A existência naquela batalha que ficou histórica pela crueldade dos acontecimentos. Desde então, temos nos reencontrado uma ou outra vez e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo de justiceiros contra o infame crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-lo. E, para tanto, conto com os amigos da nossa região, onde nos refugiamos desde as épocas já distantes. Obrigado, seu Cláudio. Tá. A Lu pode continuar para nós? Ela só está acompanhando a leitura. Ah, tá bom, obrigado. Eu vou continuar. À medida que falava, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror, acontecendo algo de criar receios, porque o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera, e no ardor dos sentimentos em relembrança. Desmanchava-se sob a ação de alguma força de calor. Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Malvina, a médium encarnada, que também nos acompanhava. Ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma, que se alongou até a malha e lhe envolveu a face. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, e o comunicante transformou-a em um ser lupino a babar e emitir sons terríveis. Odores pútridos de cadáveres invadiam a sala e vimos levantar-se diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos no cemitério e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando da entidade comunicante, que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Nesse momento,
o venerando espírito Eurípides Barçanufo apareceu, nimbado de claridades espirituais e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade, que modificaram a psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão dos sofredores, hebetados e acercando-se do chefe em loucura. Falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo, e aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado, perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava, porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Você, como todos nós, expôs o apóstolo sacramento. Somos filhos de Deus, que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhado pela malta imensa de escravos mentais obsidiados pelas suas forças maléficas. Jesus é sempre amor e misericórdia, prosseguiu Eurípides, que compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações, em volta de orgulho e despautério, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Tem bom ânimo e recupera o tempo perdido. A partir de agora, neste reduto de socorro erguido em seu nome, para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo nefando de vingança. Pode continuar para nós, Vilmar? Sim. Vimos entrar em um venerável espírito que nos ecoava os rabinos terrestres e, parecendo atender o pensamento de Eurípides, distendeu os braços ao comunicante combalido e o deslindou dos fluidos da médium, conduzindo-o a uma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Ato contínuo, os espíritos auxiliadores que se encontravam na sala recolheram com carinho os espectros atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente. Eu me encontrava em profunda concentração com todos os demais, porquanto jamais tivera oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. Esse mundo estranho e sublime da imortalidade ensejava-nos mais uma vez fenômenos totalmente inesperados e estranhos ao nosso comportamento diuturno. O diretor, após breves considerações e passes reconfortantes em Malvina, que recuperou a lucidez bastante abatida, algo ofegante, recompôs-se a reunião, foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. A minha mente esfervilhava de interrogações que não podia apresentar naquele momento, contentando-me a dita de haver sido convidado a servir no anonimato que a caridade nos impõe. Saímos em silêncio. Luciane, pode continuar para nós? Sim. A minha mente, né? Saímos em silêncio. Saímos em silêncio, demandando nossos aposentos, e cada qual retornou aos seus destinos. Desde a chegada à respeitável instituição que notara uma particularidade especial, a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram na terra os inesquecíveis templários. Indagando ao amigo Spinelli, ele me explicou que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas na terra, especialmente no Brasil, dedicando-se à caridade nas suas mais complexas expressões, vinha da Igreja Católica passado, que também havia criado conventos, monastérios, instituições de auxílio cristão, mas que lamentaram em razão do egoísmo, da ignorância das leis divinas, apegadas ou não aos dogmas a que se submetiam.
Por volta do ano de 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade, na condição de uma humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Envolveram-se em... Nada. Prof. Rita, pode continuar para nós? Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países, que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Felipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando os seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, sem dúvida, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval. Renasceram muitas vezes, tentando restaurar a fé, e, na atualidade, vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Outros permanecem no mais além, vinculados aos seus cômpares que estão no mundo e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor que atendem com coragem, abnegação e renúncia. A sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Pence, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e vivência do Evangelho de Jesus. Obrigado, professora. Romilda, pode continuar para nós? Posso sim. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando, desde a erraticidade, os trabalhadores do bem, investindo na dignificação da crença, no trabalho de libertação das paixões humanas. De maneira idêntica, organizações beneficentes da humanidade no passado continuam cooperando na Terra, especialmente nesse momento muito grave da sociedade. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências muito graves, que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e a de comportamentos. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor do nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Amanhece. Obrigado, Romildo. De nada, querido. Antes de eu comentar sobre o livro em si,
eu queria comentar que eu fiz uma espécie de pergunta, eu peguei e fui das pessoas, fui atrás de pessoas comum, normal, assim, do dia a dia, coisa assim, alguns conhecidos de outra cidade, de outros lugares, assim. E aí eu perguntei para eles o que eles, agora durante a pandemia, se as pessoas estavam se ajudando mais, menos, ou igual anteriormente. A maioria não, mas todos disseram que estão se ajudando muito mais, tá? E inclusive teve uma que comentou que tipo, normalmente a pessoa dá praticamente o que está sobrando, né? Assim, é o mais comum, né? Tá sobrando ali, vai ali e dá. Só que teve uma que ela falou que as pessoas, assim, na volta dela, todos ali, que eles são bem baixa renda, no caso, né? Como eles não têm sobra, eles dividem, sim, o que eles têm. Por exemplo, se eu tiver um potinho de arroz lá, aí eu divido uma xícara, né? Uma coisa assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, o que eu me refiro é em relação a bem e mal, né? Bem e o mal. Então, eu entendo que a maioria das pessoas são boas, tá? E que o bem é muito maior que o mal, sem sombra de dúvida, tá? Só que daí eu quis entender por que nós demos tanta vazão, né, para notícia ruim ou tal e tal e tal. Bom, daí eu fui atrás. Vocês conhecem o Rossano, né? Faz palestra e tal. Todo mundo já assistiu, já ouviu a palestra dele. Aí eu assisti uma palestra dele. O que ele se refere à questão do mal, tá? O mal é o que lá muito, muito, muito lá atrás, tá lá quando nós era lá da época das cavernas, coisa assim, nós saía para caçar, mas nós tinha tanto medo que nós fosse caçado que a gente acabava não dando importância para as coisas belas que tinha na nossa volta. Nós estávamos preocupados com o mal, com uma fera que viesse nos atacar ou coisa assim. Então, esse tipo de coisa, ainda a gente tem e a gente trouxe. E ainda a gente não conseguiu ainda a ser desapegar desse tipo de coisa. Então, por isso que nós damos tanta vazão ao mal, né? E, de certa forma nos ajuda na evolução. Mas vai chegar um ponto que o bem, com certeza, vai sobressair ao mal. Era isso que eu tinha para falar dessa parte. Falando em relação ao livro, ali, parece que o assunto não tem muito a ver, né, com o livro em si, né? Parece que com o que a gente espera, pelo menos, mas na verdade tem tudo a ver o assunto, né? Porque a questão da obsessão, né? Ela tá aí, né? A obsessão está direto, os espíritos eles estão obsediando um ou outro, né? Grandes autoridades ou não, eles estão aí, entende? Eu acho que é isso que ele quer trazer e mostrar, né? A questão da obsessão. Que a obsessão talvez esteja ocasionando todo esse problema, tipo, de tu ver coisas assim que tu não acredita que tipo a pessoa está pensando aquilo que está pensando, toda a situação, todas as provas, todas as coisas que tem, e ainda assim tem pessoas que vão contra, coisa assim. Aí tu não consegue entender, mas na verdade é isso que acontece, né? E de certa forma, tipo, aí tu pode falar que sobre a trave no olho daquela pessoa, né?
mas tu também está com um atraso no olho, porque tu não consegue enxergar o que está acontecendo, aquela pessoa está doente, né? A gente não consegue também enxergar que aquela pessoa está doente. Então, a trave está nos dois olhos, no caso, né? Um porque não consegue, né, ver o que está acontecendo, e o outro não consegue entender, né? Teoricamente teria mais entendimento, não consegue entender por que que o outro está daquele jeito, mas o outro está sendo obsediado, né? E outra coisa, e o tempo, né? Vocês vê o tempo lá atrás que aconteceu, e o cara ainda estava atrás da mulher ali, né? E a forma que ele fazia, que ele estava fazendo, né, para conseguir destruir ela fisicamente. Ela queria sugar tudo dela aqui na Terra, porque ele sabia que se ele fizesse ela desencarnar, naquele momento ali ele não ia conseguir mais nada, porque ela ia estar protegida. Então ele aproveitava ali, né? Então, aí entra outra questão, que Jesus falava muito em orai e vigiai, né? E é uma palavra que lá no outro estudo lá eu comentei que a palavra vigilância, né? Mesmo que ela não esteja escrito, ela está sempre sendo falada. Mesmo ela sem ser escrita em qualquer texto, qualquer coisa, desde os primórdios lá Jesus vem dizendo, né? Vigiai e orai. E ela está sempre, 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 sempre. Vocês podem ler o que vocês lêem, tá? Ela está sempre. Então, eu digo assim, a gente tem que estar sempre alerta, tá? E outra coisa que eu lembrei agora, antes de finalizar, em relação ao bem, né? Eu presenciei aqui uma coisa assim, aqui, dificilmente, assim, isso é uma coisa que até acontece, mas é muito difícil, tá? Um conhecido, né, encontrou um senhor dormindo do lado de uma caixa d'água, né? E aqui perto de casa, na verdade. E aí, o que ele fez? Ele trouxe para casa dele para dormir na casa dele. Uma pessoa que ele nunca tinha visto, né? Então é um exemplo muito interessante, né, de ver assim o quanto as pessoas são bondosas assim, né? Então era isso que eu queria deixar, né? E abrir aí para o pessoal falar aí, tá? Jefferson, eu quero falar uma coisa. Você tem uma sabedoria maravilhosa, viu? Eu estou aqui te escutando, que delícia escutar você, sabe? Esse seu estudo está maravilhoso. Tudo que você está falando, com uma sabedoria tão bacana. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E vou deixar aqui bem curtinho aqui. Eu concordo com tudo que você falou. A gente tem que estar vigiando 100%, todo dia. E a maneira mais fácil de não ser tão atingido, né? É sempre orando e sempre perdoando aqueles que pecaram há séculos e séculos, que estão com a gente até hoje, e a gente se auto-perdoando também, né? Para a gente aí se tornar, se evoluir, ser uma pessoa do bem. Muito obrigada mais uma vez, viu, Jefferson? Muito, muito bacana. Muito obrigado, Romildo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou falar bem rapidinho para dar tempo para os outros também. Dizer de que nós estamos trabalhando esse capítulo 5º, e no capítulo 5º ele vai trazendo cada vez mais para a realidade, né? A gente não está trabalhando com a noção romanceada, né? A gente começou lá com os anúncios, depois veio as tarefas, veio as primeiras reuniões, depois veio no encontro passado esclarecimentos oportunos. No dia de hoje, narra o adensamento entre os dois mundos relacionado com aquilo que nós somos, o nosso passado, o nosso presente.
Pergunta no Evangelho: qual são as origens das nossas aflições? Resposta: ou são da vida pretérita, ou são da vida presente. Lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. E aqui está mostrando um cenário de aflições relacionadas à vida pretérita e compromissos grandes. E está mostrando, no contexto da pandemia, está mostrando que os espíritos não vêm para um lugar, vêm para, né, cada vez mais próximo da nossa realidade, e da nossa realidade a vida tem esses conflitos entre esses dois planos. Me chama a atenção em especial, e isso para o leitor também, que a partir desse capítulo começa a ser apresentada a comunidade dos justiceiros. Ele se identifica: eu sou um dos que participo dos justiceiros. A gente sugere que prestemos atenção nisso, porque na continuidade da obra, várias vezes teremos essa manifestação desse lugar dos justiceiros. E por que e contra quem os justiceiros estão lutando? Contra aqueles que estão seguindo a doutrina. Então, isso é importante para a gente fazer uma análise dos ataques às casas espíritas, dos ataques aos espaços. A gente está falando aqui de ataque espiritual, dos ataques aos educandários, dos ataques aos lugares em que buscam o progresso. Então, o exemplo aqui da relação com Malvina é um dos exemplos do que nós vamos ver na continuidade da obra, dos múltiplos ataques, porque não se quer o progresso. Vejam como é interessante essa obra. Ela está mostrando tudo o que está acontecendo junto. Está acontecendo junto ao amparo, nós já verificamos lá, olha, estamos com vocês, tem toda aquela questão do amparo, mas igualmente está sendo um momento, no momento da pandemia, de muitos acertos. Este caso aqui de uma obsessão pretérita relacionado, e aí eu fico pensando para nós, as nossas dívidas de hoje estão relacionadas ao nosso pretérito. Esse caso aqui é um dos casos em que tem uma longa relação pretérita vinculada a 1571, uma das existências e dos compromissos inúmeros. Isso é para assustar? Não. Isso é para compreender que a realidade ela é assim. Não é só bem, não é só mal. São as duas coisas juntos, e também está sendo um momento de que, e a gente vai ver na obra, que esses encontros de cobranças espirituais, quer seja através da obsessão, quer seja através dos ataques, são momentos também de evolução, no sentido de dizer, temos que enfrentar mais essa, temos que, de repente, zerar algumas coisas, tem que limpar algumas situações e tem que buscar a renovação. Então, também é isso. Por isso que as coisas estão acontecendo, talvez, num ritmo até muito veloz na atualidade. Está vindo tudo muito para fora, para que logo também tenha o retorno. É bom que, a partir de agora, a gente está com os pezinhos no chão mesmo. Mundo real. E esse mundo real significa dizer... o plano espiritual e o plano material dialogam permanentemente, continuamente. E é nesse sentido que é muito boa a leitura desse capítulo para dizer assim, a pandemia é mais um acontecimento para que tenha oportunidade de a gente dar uma avançada aí. Por isso que fala que a pandemia é muito mais séria do que nós pensamos no planeta. Tem muito movimento maior que talvez um dia a gente vai poder falar e vai compreender. E agora ainda a gente não tem o alcance. Obrigado, Vilmar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi. Muito bom esse capítulo, porque a gente começa a ver assim, a materialização do outro capítulo lá da Gênesis, são chegados os tempos. Então, a gente está vendo agora, nesse momento, a oportunidade de nós refazermos os caminhos. Porque em algum momento aqui nessa leitura de hoje, nesse capítulo, o autor apresenta, quando a médium tem várias enfermidades,
as pessoas questionando, assim, e isso acontece na atualidade. Poxa, mas se a pessoa trabalha tanto, por que que ela tem tantas dores? Por que que ela tem tantas doenças? Por que que ela enfrenta tantas tribulações? E aí a compreensão, né, do capítulo sobre o passado, que o Vilmar já colocou ali muito bem, é explicado do que está no livro. Então, é o momento da gente enfrentar mesmo as tempestades, mas é o momento da gente não se revoltar, é o momento da gente perdoar e, principalmente, é o nosso momento de amar. Porque, se nós olharmos aqui, esse capítulo também está dando uma pinceladinha na Inquisição, e o quanto se fez as atrocidades em nome do Cristo, que muitas vezes hoje até mesmo as pessoas da nossa época são grandes negadores do Cristo em função de memórias, né, inconscientes que trazem lá do passado dessas vivências negativas envolvendo o nome de Jesus. E esses perseguidores também. Então, neste momento que nós, espíritas, que estamos tomando conhecimento deste assunto, precisamos nós começarmos essa questão de intimamente perdoar, não só o externo, entender porque estão fazendo ataques às instituições, às casas espíritas, aos nossos familiares, a nós mesmos. Então, é o nosso momento de entender e sempre pensarmos no planeta Terra não existem inocentes. Nós, de alguma forma, construímos o que estamos vivendo. Muito obrigada, era essa a minha contribuição. Obrigado, Janice. Mais alguém quer falar? Não sei se eu vou contribuir, mas o apresentado, que eu tenho uma opinião, que as casas espíritas, na sua maioria, não sabem, ou pelo menos não experimentaram, de fato, um trabalho de desobsessão neste porte, para poucas instituições. Porque encontrar desafetos, né, invisíveis, mas muito consistentes, pois a gente impetrou o crime, né? Então, é a invisibilidade e, na realidade, a encarnação, isso é uma coisa que a gente observava nos atendimentos das crianças. Né? A gente atendia as crianças numa sala com muitas crianças, e os espíritos que se manifestavam nessa faixa da vingança, então eles apresentavam sempre aquela história lúdica, assim, não adianta se esconder, porque a gente reencarna para se esconder dos nossos obsessores. É uma forma de a gente ter umas férias. Quando eles não nos acham, a gente prossegue, né? Normalmente por um período, mas às vezes eles nos acham ainda antes da maturidade. E daí nós não temos o alcance, o estofo, se nós não vivemos nossa espiritualidade. Mas é um aprendizado, ali o trabalho mostra bem claro para a gente entender o que é o trabalho, quando a gente diz, vou fazer desobsessão, não pode ser menosprezado e também não pode ser infantilizado a relação dos usuários dos serviços. Porque algumas casas, para vocês entenderem, né, então diz assim, faz 10 desobsessão, faz 5 desobsessão. Mentira, gente. A gente pode fazer 1 milhão de desobsessão. Se não houver mudança do nosso comportamento, o obsessor vai continuar no nosso encalço. Então, a gente tem que se instrumentar de aprender a orar, de aprender a interpretar o evangelho, de aprender a amar, de aprender a organizar-se, né? Eu vejo assim esse aspecto, assim, eu acho que é uma bela lição da questão da mediunidade e que apresenta, e daí agora eu proponho a todos nós um exercício no nosso cotidiano. Sempre que nós tomarmos a informação, onde nós vemos, né, de A a Z absurdos, né? Daí, então, vamos nos vestir da misericórdia e olhar para as nossas autoridades, seja de que área for.
seja de que cor for, e observem bem o quanto eles são vítimas deste processo. Porque se eles querem que fracasse o cordeiro sobre o orbe, o que foi crucificado, eles têm que atingir não só os cristãos, nós somos um das fatias. Porque tem pessoas que nunca entraram em nenhum território de religiosidade e são exímios trabalhadores de Jesus, modificando estruturas na educação, na saúde, na segurança. Eventualmente, a gente vê pessoas assim, missionários solitários dentro de vários espaços, inclusive de governança. E a gente olha e já, normalmente, nós já colocamos como condenados, como equivocados. Então, para nós que estudamos a doutrina do Espírito, acho que é um chamado para que nós amemos indistintamente a todos, ao ponto de ver alguém que está dormindo, né, no papelão, e a gente poder acolher. Essa lição eu aprendo sempre com meu amigo, irmão Mário, que tem a instituição que cuida dos dependentes que chegam, principalmente nesse período, porque eles chegam como chegar, são acolhidos. Dão um tempo na portaria, escutam a história, identificam se tem documento, se não tem, daí tem que providenciar, porque já aconteceu alguns imprevistos de óbitos sem documentação, então tem que tomar a segurança. Mas o mais importante, entram, são acolhidos. E a fala, tem 2 trabalhando comigo aqui, estou treinando a restaurar móveis. E daí eles dizendo assim, não, hoje chegou um, ele estava lá, mas o café já tinha servido. Então ele estava indignado porque ele tinha que esperar que iam fazer um reforcinho do lanche para ele, né? Eu digo, é assim, a gente chega nos lugares e às vezes, né, a gente está sendo acolhido e a gente quer ser acolhido, mas na nossa posição. Não é uma posição de ilusão, vamos dizer assim, de ilusão, a gente pensa que é. É o quê? Né? A gente está falando, e ontem eu ainda estava falando com a Janice e com a Ângela, as pessoas, mesmo os espíritos, estão sendo irresponsáveis, porque outra chamada é a introdução desse capítulo, que há uma temporalidade da permanência do vírus em sua ação. Isso quer dizer que nós temos que cumprir com o nosso cuidado extremo, porque esse pode se prolongar por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos. Espero que não, que é isso que a espiritualidade está dizendo. Há uma atemporalidade, porque nós não estamos respeitando os saberes que foram construídos a fórceps, porque essas pessoas não dormiram durante 24 horas, 48 horas, para nós ter esse benefício de termos a vacina. Salvo exceção de quando a gente já está num processo de degeneração, que a gente já está mais idoso, que há as limitações, então acho que nós temos um chamado. O Jefferson, acho que ele conseguiu me incendiou, Jefferson, porque é este olhar, a literatura nos apresenta, mas mais do que a literatura é nós tentar achar uma frixa, um espaço para olhar o nosso contexto sociopolítico, espiritual da Terra, humano. E uma proposta que eu apresento é que a gente olhe para... Quando dá notícia lá, vamos ser claros, porque o Bolsonaro, Jesus tenha misericórdia, que o nosso presidente possa ser amparado pelas forças amorosas. Nós já vimos que estamos sob a proteção de Francisco de Assis. A grande falange de espíritos que socorre o Brasil é de franciscanos, inclusive do nosso querido patrono da Casa Redenção. São os espíritos lá daquele período, dos anos 500, dos anos 600, dos anos 700, que tinham o Cristo muito incendiado em suas almas, tanto é que Francisco foi evangelizar no Oriente, Francisco de Assis foi tentar sensibilizar Roma, e tantos outros que vieram pela América. Então, acho que é isso que a gente tem que se permitir abrir. Esse grupo nos permite isso, é que nem o Artiluz. Nós falamos das nossas dores, dos nossos amores, que nos reencontramos e somos uma família espiritual.
Quem mais? A mim Obrigado, sempre professor. chama... Ai, desculpa. Pode falar, professora, eu só agradeci. A mim sempre chama a atenção a organização das sombras, né? E a organização das sombras encarnadas e desencarnadas, né? Que se a gente for olhar assim as coisas do mal, não, as coisas ilegais, digamos assim, que acontecem aqui, existe sempre uma organização, né, incrível, se a gente for olhar exatamente o que é, e não só aquilo que aparece na mídia, digamos assim, só os vassalos, né? Se a gente for olhar a organização toda, são coisas assim muito... A mim me impressiona sempre, né? A determinação, o conhecimento deles, né? E também, eu não sei se é determinação ou se é fé naquilo que eles se propõem a fazer, né? Porque não existe, ou é muito difícil tu desestabilizar um grupo das sombras. Mas, em compensação, qualquer diz que desestabiliza o grupo do lado da luz, digamos assim. A gente se deixa envolver, se deixa levar muito por coisas supérfluas. A gente perde o foco daquilo que realmente é importante, né? E em coisas assim cotidianas e também em coisas maiores, né? O Flávio estava falando de que a gente deve, sim, mandar energias boas para o comandante do nosso país. E eu aqui pensando, mas eu não sou evoluída a esse ponto. Não tenho que pensar isso, né? Eu tenho que dizer amém, Jesus, glória a Deus, e vamos lá, né? A gente foge, e é uma característica que eu percebo assim que o outro lado não tem, ou tem de uma maneira bem menos intensa do que a nossa. E então eu acho que assim o estudo, o conhecimento da gente é muito importante. Esses grupos assim de estudo são muito importantes, até para clarear as nossas ideias, né? Porque às vezes a gente acha que está pensando ou tá conseguindo dimensionar uma situação e não está, né? E a vigilância constante do nosso pensamento, né? A vigilância constante do nosso pensamento. E o deixar de lado a superficialidade, né? A gente tem... E aí eu digo a gente, eu como professora, assim, a nossa classe de professores, a gente tem o hábito de dizer que a garotada tem, assim, essa gurizada é muito supérflua. Eles não conseguem se aprofundar em nada. Mas se a gente for pensar um pouquinho, o quanto nós nos aprofundamos nas coisas que de fato têm importância, né? Nas coisas que vão mexer com a gente, ou nas coisas que nos tragam dor, né? Uma sensação que não seja de bem-estar. Então, eu acho que são momentos, sim, para a gente pensar e repensar nas nossas coisas e pegar o exemplo daquilo que os outros fazem melhor do que a gente, né? Essa determinação e essa clareza. É isso. Nesse sentido, bem rapidinho, eu tenho visto que a grande convergência não necessariamente vai ser com a roupagem das religiões. O que eu tenho visto de trabalhos... Nós tivemos o exemplo, na quinta passada, a professora Marilena Loureiro falando de educação ambiental. O que eu tenho visto de pessoas se reunindo através de trabalhos colaborativos em redes com alcances assim globais, imensuráveis, com alcance, fazendo ações maravilhosas. Na semana passada eu participei de um grupo
no Chile, as mulheres enfermeiras que criaram uma aliança de cuidado sustentável para trabalhar a ideia do hospital sustentável, onde se trabalha o ser humano através do chamado cuidado humanizado. Trata o ser humano como um todo. Não é uma religião, mas o movimento que elas fizeram numa reunião de 1 hora, eu fiquei de boca aberta, assim, porque falou gente de todo mundo. E é um objetivo de unir ciência, olha, as áreas, né? Ciência e espiritualidade, elas falando, olha, sobre cuidado humanizado, já tem uma teoria de cuidado humanizado, que se deve cuidar a pessoa como um todo. Então, tem vários movimentos potentes de pessoas, eu acho que o Flávio falou antes, e o Jeff estava falando sobre o bem, que estão fazendo essa convergência sem ter o rótulo. Nós somos muito do rótulo e dizer nós, porque nós, né? Então isso também é importante, que talvez essa convergência, como a Rita está fazendo a gente pensar aqui, ela vai vir de outros campos que as pessoas estão fazendo isso, porque são formas que o bem também se articula. Porque ali naquele modelo que a gente fazia, às vezes a gente ficava tão preso ao fenomênico, ao ritual, que a gente não avançava na relação. Agora esse pessoal está fazendo, às vezes sem usar o código, o rótulo, mas fazendo com uma perspectiva muito interessante. Então, redes solidárias em defesa da vida em todo mundo que está surgindo. Eu vi coisa muito bonita. Agora mesmo eu estou vindo de uma sala lá com a professora Marilena, lá no Pará. Eles estavam conversando sobre o amanhã da área do campo ambiental através de perspectiva de solidariedade. Então, que legal que tem esses movimentos assim. E aí o desafio da gente pensar a nova configuração da casa espírita, que é uma casa espírita que dialoga com essas pautas mais abertas, né? Aí a gente sai do altar, sai da tribuna e faz uma outra compreensão de vivência através desses diálogos. E talvez a gente precise avançar ainda nesse sentido, mas eu acho bem interessante isso que vocês trazem, porque é um olhar mais transversal e a gente ganha com isso. Então, novos tempos se avizinham aí, tanto é que esse vai ser o tema, depois o Flávio vai estar colocando, do nosso mês espírita, pensar como é que são os grandes desafios da casa espírita na perspectiva desses tempos agora, e pensar que centro espírita é esse, né? Que casa espírita é essa nesses tempos agora, com que exigências vêm surgindo. Então acho que é bom o estudo que nos joga para fora da casinha, e é muito bom ficar fora da casinha, porque só dentro a gente entra no conforto. Luciane, Liliane, querem falar alguma coisa? Hoje não, concordei com o que vocês já colocaram, então hoje só aprendi. Eu também. Obrigado. Acho que já está na nossa hora, acho que tem que encerrar já, né? Acho, né? Então eu quero agradecer a todos, né, que estiveram no estudo, né? Todos que estiverem nos assistindo, né? Quem puder se inscrever no canal, dar um likezinho lá, a gente agradece também, né? E vamos encerrar e fazer uma prece agora. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, esse aprendizado que nós temos todas as segundas-feiras. Te agradecemos por todo o apoio espiritual que dá para nós, seres humanos, todo dia, toda hora, cada segundo. Está ao nosso lado, nos mostrando o caminho para nós chegarmos e evoluirmos juntos nesse caminho, nessas tarefas, nesse mundo de provas e expiações que nós estamos hoje. E pedimos que nos proteja, continue nos protegendo todos os dias, e que assim seja.
assim, Sérgio. Boa semana para todos. Obrigado, boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, Boa boa noite, semana. boa semana.